Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Informática 3D. Hoje vocês vão acompanhar o nosso trabalho dos 6 integrantes da nossa equipe, começando por mim, Johanna, Kathleen, Jonas, Everton, Júlia e Luiz Fernando. Para deixar tudo mais dinâmico, nós organizaremos o episódio de uma forma diferente. Mesmo sendo um grupo de 6, dividimos o conteúdo em 3 duplas, ou seja, vocês vão ouvir o resultado como se fossem 3 pequenos podcasts, cada um apresentado por 2 pessoas, mas todos fazem parte do mesmo projeto. Esperamos que vocês curtam o formato e aproveitem o conteúdo. Oi, gente! Hoje iremos falar sobre o Reino de Kush. Bom, quando a gente fala do Reino de Kush, estamos tratando de uma das civilizações mais fascinantes do Nordeste da África. Ele se formou bem cedo na região da Núbia, ali no vale do rio Nilo, mais ao sul do Egito. E o interessante é que não foi um reino que simplesmente surgiu do nada. Ele cresceu a partir de comunidades núbias, que já tinham uma longa tradição cultural e comercial. É verdade. Eu sempre achei curioso como eles aproveitaram aquela posição estratégica. O Nilo não era só um rio, era uma rota de vida e de trocas. Kush virou um ponto de encontro entre o que vinha do interior da África e o que subia na direção ao Mediterrâneo. Exato, por isso o contato com o Egito era tão intenso. Os dois reinos viviam numa espécie de dança histórica, às vezes parceiro, às vezes rivais, e essa convivência deixava marcas dos dois lados, na arte, na arquitetura, no estilo do governo. E sobre o nome Kush tem toda uma história também, né? Tem sim. Os egípcios antigos chamavam aquela região ao sul de Kush. Era a forma como identificavam tanto o território quanto os povos dali. Com o tempo, essa palavra foi sendo registrada em outras culturas. Os gregos, os romanos e até textos muito antigos acabaram repetindo versões desse nome. Assim, Kush ou Kushê, tudo deriva daquela designação inicial usada pelos egípcios. Isso mesmo, e é incrível pensar como esse nome atravessou tantas épocas, sempre ligado à identidade daquele reino tão marcante do Vale do Nilo. Ou seja, o nome carregava a memória do próprio povo que habitava a região, preservado através de séculos e por várias línguas diferentes. Agora que já sabemos um pouco sobre o governo e a sociedade cuxita, vamos mergulhar mais fundo nos detalhes. O governo cuxita era uma monarquia centralizada, com o rei sendo chamado de Core e exercendo poder absoluto sobre política, religião, economia e exército. É verdade, Ana Júlia. E o mais interessante é que as mulheres tinham um papel muito importante na sociedade cuxita. As rainha-mães e as candaças eram figuras poderosas que governaram ao lado do rei ou até mesmo sozinhas. Sim, e a administração do governo era feita por uma elite burocrática formada por sacerdotes, chefes militares e administradores regionais e escribas. Eles eram responsáveis por manter a ordem e a estabilidade no reino. E a religião também desempenhava um papel fundamental no governo cuxita. Os sacerdotes do deus Amon eram muitos influentes e até mesmo influenciavam as decisões políticas do rei. E agora vamos falar sobre a sociedade cuxita. Ela era uma sociedade hierarquizada com a realeza no topo, seguida pela nobreza, sacerdotes, classe militar, artesãos e comerciantes, agricultores e criadores de gado, e, finalmente, os escravizados. É importante notar que a sociedade cuxita era muito avançada para a época, com uma economia próspera e um comércio ativo com outras civilizações. Sim, verdade. E a cultura cuxita também era muito rica, com uma arquitetura impressionante, arte e literatura próprias. É isso aí, pessoal. O governo e a sociedade cuxita eram muito interessantes e complexos. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Bom, finalizamos a parte do governo e da sociedade cuxita. Agora nós vamos ouvir sobre os ataques, inimigos e declínio do reino. Logo após o reino de Kush ter sido formado em Napata, uma região da Núbia, sob o rei Alara, os cuxitas se fortaleceram, expandindo suas defesas e estabelecendo comércios com outros reinos, principalmente com o Egito através do Nilo. Exato. É curioso pensar na relação deles com o Egito, que era bem estável, mas não durou muito. Em períodos de instabilidade no Egito, os cuxitas passaram a tomar cidades egípcias, como a famosa cidade de Tebas, por exemplo. Pior que foi, e logo após isso, os cuxitas ampliaram seu território cada vez mais, ao ponto de dominarem sobre todo o Egito por volta de 750 a.C., dando origem à 25ª dinastia do Egito, conhecida hoje como a dinastia dos faraós negros.
Mas mesmo nesse auge dos cuxitas, o reinado deles nunca deixou de enfrentar resistência por parte de outras demais nações, principalmente os assírios. É de se pensar, até porque, convenhamos, os assírios nunca foram conhecidos por sua diplomacia. Pois é, as campanhas assírias enfraqueceram profundamente o reino de Cush em sua expulsão das terras do Egito tomadas por eles. Isso nos leva à mudança dos cuxitas. Eles retornaram a Napata e, gradualmente, fundaram Meroé, ao sul de Napata, que se tornou a nova capital do reino cuxita, muito provavelmente para se distanciar dos seus inimigos e também por conta da grande quantidade de metais na região. Vale lembrar que foi durante essa época que os cuxitas desenvolveram a sua própria escrita chamada Meroítica, tendo esse nome por causa de Meroé, que os fez deixar de usar os hieróglifos egípcios. Curioso que essa escrita ainda não foi completamente decifrada pelos pesquisadores e estudiosos contemporâneos. Deve ser algo bem estranho. É verdade. A Meroítica é uma escrita um tanto complexa e a falta de fontes maiores dificulta sua compreensão. Muitos dos registros que temos sobre os cuxitas vêm dos egípcios. Mas voltando ao Egito, ele retornou a se fortificar e em 591 a.C., os egípcios invadiram Cush, saqueando e incendiando Napata. Apesar disso, o reino cuxita continuou ativo em Meroé. Agora, saindo um pouco do cenário nacional, uma figura marcante nessa história é o rei Ergamenes, que, por ter sido instruído na cultura e filosofia grega, foi contra um dos costumes cuxitas, o de que os reis reinavam até receberem uma ordem dos sacerdotes locais para cometerem suicídio. Então, outro rei vinha e assumia o posto. Mas o rei Ergamenes, depois de ter recebido essa ordem para se suicidar, ele ficou furioso. Aí ele ajuntou seu exército e foi matar os sacerdotes, acabando assim com esse costume esquisito. É, uma ruptura bem significativa, realmente. Sim, e falando em lideranças marcantes, não podemos deixar de falar sobre Amani Shaketo, uma mulher que reinou na época em que o Egito havia sido dominado pelo Império Romano. Império esse que exigiu do reino de Kush tributos altíssimos, o que causou a raiva da rainha e uma guerra entre Roma e o reino de Kush. Em 24 a.C., o ataque se iniciou, com o saque de muitas cidades romanas, levando prisioneiros, bens preciosos do império e estátuas romanas. Até mesmo a cabeça da estátua do imperador romano Augusto. Imagino que o Império Romano, do jeito que é, não vai deixar barato. Pode crer, esse acontecimento resultou em uma série de batalhas entre eles. Mas o reino de Kush era selvagem, ao ponto do Império Romano, após 4 anos, em 20 a.C., buscar um acordo de paz. Acordo esse que foi assinado por Roma e o reino de Kush, onde o imperador romano reconhece o reino de Kush como uma potência independente. Esses relatos até fazem parecer que tudo é maravilhoso. Mas toda essa força e coragem do Império Kushita tinha data de validade, pois após tantos anos de conflito, o reino de Kush teve o fio seu declínio, por conta da falta de recursos e comércio, sendo essa a teoria tradicional. O Império Kushita foi tomado pelo Império Ashum, um reino africano que fica onde hoje é atualmente a Etiópia, em 350 d.C. Essa pode ser a teoria tradicional, mas ainda há alguns questionamentos sobre como esse fim se deu. Alguns ainda consideram que o relato Ashumita descreve uma repressão a uma revolta em terras que eles já controlavam, ao invés da adesão de novos territórios. Mas, de uma forma ou de outra, o antigo reino de Kush se fragmentou e acabou absorvido por novas potências, encerrando assim sua longa e influente história. Opa, e aí? Bom, com isso nós finalizamos esse podcast/videocast. Obrigado por nos ouvir até aqui e é isso.